Manhãzinha mesmo, meu telefone começou a tocar. Então eu tive que levantar para poder ir tomar café da manhã, acordar as meninas. Então eu fui lá para baixo para poder tomar um banho, para ver se eu relaxo mais. Então eu cheguei lá embaixo, fui tomar meu banho. Aí assim que eu tomasse meu banho, eu ia chamar as meninas para elas poder tomar o café da manhã e acordar. Então eu tava tomando meu banho e como a gente ia sair, a gente tinha que ficar bem limpa. Então eu terminei o meu banho e fui escovar meu dente. Eu terminei de tomar meu banho, fiquei limpa e fui chamar as meninas para elas poderem acordar. Então eu fui acordar as meninas. Eu peguei as duas, mas só que acho que elas não queriam acordar. As duas começaram a chorar. Mas só que eu falei para elas que elas tinham que acordar porque a gente ia sair cedinho já de casa. Logo a gente ia. Então elas não podiam continuar dormindo. Então eu disse que ia fazer panqueca para elas se acalmarem. Como elas amavam panqueca, elas gostaram muito. Então eu já levei elas para baixo para a gente poder comer. Eu cheguei lá embaixo para fazer a panqueca para as meninas, porque elas queriam muito comer panquecas. Faz tempo que elas não comiam e elas amavam panqueca. Então eu fui preparar. Então eu fiz panqueca para as duas amaram a panqueca. Então eu falei para elas a gente se arrumar, mas elas falaram que ia brincar um pouco antes. Então elas foram correndo para cima para poder brincar com seus brinquedos. As meninas chegou no quarto e queria muito brincar. Porém, a Sophie queria brincar com a Hello Kitty. Mas só que a Laura queria brincar com o Poppet. Então, as duas ficaram com muita raiva. Elas começaram a brigar, gritar, só porque elas não sabiam do que brincar e uma outra não queria aceitar a brincadeira delas. Então eu, ouvindo toda a barulheira, saí correndo, desesperada, para perguntar por que elas estavam brigando. E elas falaram que era por causa de brinquedo. Mas aí eu falei para elas que elas não precisavam brigar e fiquei muito brava. Então as duas ficaram muito tristes e decidiram brincar outra hora. Aí eu fui pra lá e deixei elas lá. Eu falei pra elas que elas não podiam ficar brigando por causa de motivos bobos. Então eu peguei o telefone das duas e guardei. As duas estavam brigando muito. Mas só que isso era muito raro elas brigar, porque elas não se separaram nunca na vida. Elas sempre ficaram juntas, sempre brincou juntas, estudou juntas, mas só que é muito raro elas brigarem assim. Então, elas ficaram meio que tristes, né? Ficaram muito tristes e com raiva uma da outra. Gente, passou as horas e as duas ficaram brigando muito. Já tava até de noite. Então ela ficou com muita raiva, pegou o giz e tacou na irmã dela. Ela começou a chorar. Mas só que a irmã dela, ela pegou o giz, tacou na cara dela mesma, começou a chorar. Então arrumou uma confusão gigante e eu tive que vir correndo. Aí eu falei pra elas que elas tinham que se decidir. Aí eu falei pra elas que elas brincarem primeiro de uma brincadeira e depois da outra. E as duas acharam a ideia perfeita. Então primeiro elas brincaram com o Poppet delas e depois elas brincaram com a Hello Kitty e com os bichinhos delas. E elas entenderam o que era pra fazer. Então elas ficaram muito felizes. Então eu decidi devolver o telefone pra elas. E foi isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê muitos likes e se inscreve no canal. Tchau, tchau!